Vamos lá. Ao vivo no Instagram com replay daqui a pouquinho no YouTube, se o Instagram deixar. Salve galera, axé, salve Umbanda. Sexta-feira hoje, né? Tá todo mundo meio perdido no tempo ainda, mas hoje é sexta-feira. Então, vamos chegando pra live, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar na sala. Fala Sally, boa noite. Axé, fala Júnior. Galera tá chegando aí na live, então fala Jaiminho. Então galera que vai chegando aí na live já vai dando coraçãozinho pro Instagram notificar todo mundo que a gente tá ao vivo. Aproveita e envia essa live pra alguém porque a gente vai falar de Exu. Claro, oiê. Tenha dó. Então galera, quanto mais você enviar a live, mais gente vem pra cá conversar com a gente sobre Exu. Fala Ricardo, salve meu irmão. Axé. Então assim, aperta no coraçãozinho, o Instagram notifica mais gente. Envia a live para o irmão para ele poder vir assistir com a gente, o Instagram notifica mais gente. E assim a gente vai criando uma galera maior, o bate-papo fica mais gostoso, o bate-papo fica mais maneiro. A gente consegue conversar aqui e falar sobre o que a gente gosta, que é falar de Umbanda, falar do que a gente ama, falar do que a gente vive, falar do que a gente, acima de tudo, acima do que a gente é. Porque Umbanda não é algo que você faz, Umbanda é algo que você é. Ou você é Umbanda ou você não é Umbanda. É bem assim. Vai deixar logo o meu elogio. Você é obrigado. Axé. Então vamos lá. Quantos tem aí já online? 37? Não, vamos dar mais, vamos ouvir um pouquinho mais de música aí pra chegar mais gente. E aí o que eu vou fazer? Luana, meu amor, que saudade. Quando é que você volta pra Niterói? Tô com saudade aqui já. Então, o Ricardo tá numa peleja aí contra a marmotagem. Tudo quanto é site de trabalho, feitiço, macumbaria, amarração, nós tá denunciando tudo. E segura, né, Ricardo? Segura a maromba. Então a gente tem que entender o que é Umbanda e o que não é Umbanda. Então assim, se você quer ver essa live depois no replay, tem um jeito. Então, eu vou salvar, só que eu vou jogar ela no YouTube. Então, inscreve lá no YouTube e depois você assiste ela no replay no YouTube. Beleza, Leonardo? Tá voltando logo, mozão? A gente tá te esperando, né, Lu? Então é o seguinte. Quem não tá inscrito no YouTube, se inscreve pra poder assistir a live no replay, beleza? Eu vou hoje fazer uma dinâmica... Acabou a música, né? Eu vou fazer hoje numa dinâmica um pouco diferente. A dinâmica que a gente está fazendo geralmente aqui aos finais de semana. Como é que a gente está fazendo? Eu deixei hoje durante o dia. Beleza, Leonardo? Vai subir daqui a pouco pro YouTube. Então, galera, recado de novo. Quem não está inscrito no YouTube, se inscreve porque eu vou subir a live para lá. Beleza? E lá tá tendo um conteúdo bem bacana também. Eu tô colocando um conteúdo novo lá sobre de Umbanda para quem é iniciante, para quem está começando agora. Mas eu acho que tudo que é para quem está começando agora vale para quem já está na Umbanda há muito tempo, porque a gente está começando na Umbanda todo dia, na verdade. Todo dia que eu acordo, eu estou começando na Umbanda. Todo dia que eu levanto, é um dia novo na Umbanda. Então tem conteúdo novo lá no YouTube sobre isso. E aí daqui a pouco você vai lá e dá uma olhada nesse conteúdo e escreve assim, ó, tava na live, tá? Nos comentários, você coloca lá no comentário, hashtag tava na live, porque aí eu sei que você tava aqui e foi lá no YouTube assistir o vídeo, beleza? Tem 3 vídeos novos lá, só que a gente jogou essa semana. Só essa semana foram 3 vídeos novos. Então, como é que vai ser a dinâmica aqui hoje? Geralmente, eu falo, e aí depois deixo um tempo para perguntas e respostas. Hoje a gente vai fazer um bate-pronto, acho que tem 2 semanas já que a gente está fazendo isso.
eu abro a caixinha de pergunta, deixo a galera perguntar tudo que quiser, tudo que precisar perguntar. E aí agora eu só abro a caixinha de perguntas e vou respondendo as perguntas que a galera fez durante o dia, beleza? Então, ó, é mais ou menos assim que funciona. Ó, eu vou lá embaixo nas primeiras perguntas. Já começou bem, ó. O que Exu tem a ver com Ogum? É uma boa pergunta, né? Porque em muitos pontos cantados a gente pede licença, né? Ogum, Exu pede licença para seu povo ele arriar. E a gente tem uma relação muito forte na mitologia iorubá, nos itãs iorubás, de Exu e de Exu com Ogum. Mas como isso acontece na prática, né? Como é que isso funciona no terreiro? Qual é essa relação energética, teológica, liturgicamente falando? Exu, tal como o orixá, ele é passivo na irradiação da sua linha de trabalho. Ele empresta o nome à linha de trabalho, mas ele não irradia a sua linha de trabalho. O vitalizador da linha de trabalho dos Exus é Ogum. Ogum vitaliza a linha de trabalho de Exu para que ela venha nos terreiros. Então o Exu, com relação à sua linha de trabalho, ele é regente, mas não é vitalizador. Ogum é quem dá a vitalidade para os Exus trabalharem, ok? Por quê? Porque Exu na Umbanda é um trabalhador da lei, e a lei na Umbanda é atributo de Pai Ogum, beleza? Acho que foi a primeira. Consegui responder a pergunta rápido, cara. Tô ficando bom nisso. Vamos lá. Ervas de Exu. Nossa. Todo mundo quando fala de ervas de Exu pensa em quê? Vamos lá. Em mamona, né? Beleza, não deixa de estar certo. Mamona é erva de pai Oxalá manipulada por pai Exu, segundo o pai Adriano de Camargo, em Rituais com Ervas. Esse livro está à venda na loja do Umbanda EAD, tá? Então, mamona, na verdade, é uma erva de Oxalá manipulada por Exu. Mas a gente tem outros exemplos de erva de Exu que a gente pode falar. A gente pode falar em Comigo Ninguém Pode, a gente pode falar em Dracena Roxa, a gente pode falar em Garra do Diabo, a gente pode falar em Abre Caminho, que é de Ogum, mas também é de Exu. A gente pode falar em Pimentas. A gente pode falar... Comigo Ninguém Pode, já falei. A gente pode falar em Aroeira Braba, que é aquela aroeira que dá aquela pimentinha vermelha, redondinha. Então já falei um monte de erva de Exu aí, né? Então, o que a gente tem que parar para reparar é o seguinte: algumas ervas de Exu, elas vão ser manipuladas, mas não vão ser usadas para banho, tá? Mangueira, que é erva de Ogum, mas também é erva de Exu. Então, muitas dessas ervas que eu falei são tóxicas. Pinhão roxo, Dracena roxa, né? São duas ervas diferentes, elas são da mesma família, mas são diferentes. Muitas dessas ervas são tóxicas. Então é preciso ter cuidado na manipulação delas. Carqueja. Carqueja essa dá até para tomar chá. Pimenta da costa. Tem muita erva de Exu. As folhas de limoeiro, elas são cítricas. Elas podem servir como erva de limpeza, sim. Tá? À medida que o limão também serve como um elemento de limpeza numa oferenda. Então você pode usar as folhas do limoeiro. Então tem muita erva que é manipulada por Exu. Então, por exemplo, a ortiga. A ortiga é erva de Exu. Porém, a gente tem que ter muito cuidado na utilização da ortiga. Comigo Ninguém Pode, é erva de Exu. Mas a gente tem que ter muito cuidado na manipulação do Comigo Ninguém Pode. A própria mamona, a gente tem que ter cuidado na manipulação da mamona. Então você não vai fazer um banho de Comigo Ninguém Pode, por exemplo. Você não vai fazer um banho de ortiga. Você vai manipular essas ervas de uma outra forma. Beleza? A casca do alho, exatamente. A casca do alho é muito usada para defumações, para limpeza energética na força de Exu. Quando você faz aquela defumação, aquela de terreiro antigo mesmo, geralmente tem muita casca de alho ali. O pessoal chama de palha de alho. Vamos lá. Aqui. Isso aqui é clássico também, da pessoa que está chegando no terreiro agora, né? Eu sou um pouco assustado com a forma, eu acho que ela quis dizer,
que eles se manifestam, né? Que eles vêm ao terreiro para trabalhar. Não poderia ser mais sutil? Não, não poderia ser mais sutil. Tem que ser desse jeito. Porque o trabalho que eles vêm executar é um trabalho que não dá para ser sutil. É que nem o policial do BOPE subindo o morro, não dá para ser sutil. Tem que chegar chegando com o pé na porta, dando gargalhada. Aquela gargalhada tem todo um significado energético. Aquela gargalhada, ela reverbera em vários planos. Ela reverbera no plano físico, ela reverbera no plano espiritual, ela reverbera em planos espirituais mais densificados. E ela diz assim, ó, cheguei. Como diz Capitão Nascimento, cheguei, ninguém sobe. Só eu, quem manda aqui agora sou eu. Sou eu. Cheguei e está colocada a ordem no lugar. Acabou a palhaçada, acabou a bagunça. Quem tiver que ir vai, quem tiver que ficar fica, porque eu cheguei. E aí quando você vê o médium indo em direção ao chão, é porque a energia de Exu é telúrica, ela vibra perto do solo, por isso o médium se curva. Alguém perguntou assim, por que se contorce? Porque a energia telúrica de Exu muitas vezes leva o médium como um imã em direção ao solo. É a energia de Exu vibrando no chão. E aí você sente que você está descendo, que você está descendo, que você está descendo. Você sente cada fibra do seu corpo contrair. Nossa, até contrair demais agora, né? Você sente cada fibra do seu corpo contraindo, você sente cada músculo contraindo, você sente os dedos contraindo. E depois que passa aquela primeira onda de energia, as coisas se acalmam. O trabalho continua denso, o trabalho continua intenso. É como um agente de uma tropa de elite que não pode ficar desatento por um segundo apenas. Eles estão o tempo inteiro extremamente atentos. Parece que os 5 sentidos do médium ficam atiçados, aguçados. Parece que a gente fica com todas as antenas possíveis e imagináveis ligadas para perceber qualquer sutil mudança de energia no ambiente, né? E aí quando o Exu passa olhando para você com aquela cara assim, você tá na consolência, aí ele passa olhando para você assim, ó. Aí você faz assim, ai meu Deus, eu não. Aí ele faz assim, ó, vem cá, moça. Assim, ó. Aí você já faz assim, ó, eu. Você acha que eu Aí ele faz assim, ó, você mesmo. Aí você já fala assim, ai caralho, o que eu fiz? O que tem em mim? Tira, moço, tira. É bem isso. Você fica meio assim, né? A gente fala aqui no Rio que você fica bolado. Tu fica bolado, irmão. O Exu faz assim, ó, vem cá você, ó. Por quê? Porque quando ele passou, ele percebeu alguma coisa. Ou que ele tinha que falar com você. As pernas até bambeiam, né, João? Ou que ele tinha que falar alguma coisa com você, ou algum recado. Ou a simples presença. Olha como o negócio é forte. Às vezes, a simples presença, a sua simples caminhada até o Exu já faz algum irmão negativado caminhar na direção contrária. Então, quando o Exu te chama, vem cá, moça. Muitas vezes, enquanto você está andando na direção dele, os quiumbada toda que estava contigo está andando na direção oposta, porque a última coisa que eles querem ver é o Exu cara a cara. E aí tem uma série de outros trabalhadores espirituais que vai encaminhar esses irmãos para a tronqueira, para a saída, para o buraco, para o ralo energético do terreiro. Então tem que ser denso mesmo, não pode ser sutil não. O trabalho de Exu, o dia que tiver sutil o trabalho de Exu é porque o terreiro tá ali meio bambo. Você vê os Exu muito sutilizado, né? Tem que ser é um trabalho denso, porque eles trabalham em esferas energéticas densas. Beleza? Vamos lá. Vambora. Já vamos para a terceira ou quarta pergunta. Existem guias na esquerda na vibração de Oxalá? Sim, existem guias na esquerda na vibração de Oxalá. Existe vitalidade na fé, existe lei na fé, e isso é Oxalá. Se a fé é de Oxalá e existe vitalidade na fé, existem guias de esquerda trabalhando nos campos da fé, nos campos de Oxalá. Por exemplo,
e tem já eu vou adiantar porque eu sei que tem uma pergunta aqui sobre ele, o senhor Exu Lucifer, ou Lúcifer, né? Que na verdade quer dizer estrela brilhante do amanhecer, não é isso? Lucifer Morning Star, Então, estrela brilhante do amanhecer. A estrela brilhante do amanhecer é Oxalá. O Exu Lúcifer é um Exu de Oxalá, que trabalha em esferas densificadas, revitalizando e redirecionando os seres aos seus processos evolutivos. Então, um dos aspectos de Exu é revitalizar e redirecionar os seres em seus processos evolutivos. Seres que estavam em desacordo com a lei maior e a justiça divina, são por Exu revitalizados e redirecionados aos seus processos de evolução. Luna tá rindo aqui, mano. O que foi? O que eu falei de errado, Lu? Não, Travou? Então, existem sim Exus de Oxalá. Tá? Geralmente eles trazem nomes como, por exemplo, da Campina, eles trazem nomes relacionados ao Sete, a Cruzes, eles trazem nomes relacionados à Encruzilhada, eles trazem às vezes nomes relacionados à Capa, a Manto, tá? Então, nomes relacionados, esses nomes sempre têm uma relação com Oxalá, beleza? Então, existem sim guias de esquerda trabalhando na vibração de Oxalá. Vamos lá. Gostaria de entender o fascínio por Exu. De onde vem essa ideia que só Exu resolve tal assunto? Então, existe sim o fascínio por Exu, né? Se você chegar numa gira de criança, talvez você não veja tantos e tantos consulentes quanto você vê quando você chega numa gira de Exu e Pombagira, né? Parece que o povo é atraído, parece que tem um magnetismo ali, né? Que traz as pessoas para a porta do terreiro para fazerem fila, para falar com o Exu. Talvez seja porque o ser humano se identifica com o Exu. À medida que Exu espelha o que você é. Exu, entre os guias, é aquele que vibra mais próximo da nossa vibração natural, da nossa vibração, do nosso campo energético natural humano. Então, ele mostra para o ser humano o que ele é na verdade, né? Exu, ele mostra para você as suas trevas, para que através das suas trevas você possa enxergar a sua luz. E quando você fala com Exu, parece que você está falando ali com gente igual a gente, né? É o cara que te entende, é o cara que fala a tua língua, é o cara que tu pode virar para ele e quase que confessar, se esse conceito existisse pra gente, não existe pra gente esse conceito de pecado, é o cara que quase que você pode chegar ali e confessar tudo para ele, teus, entre aspas, pecados, teus desequilíbrios, sem medo, sem vergonha, sem julgamento. E Exu ele vai dar uma gargalhada e vai entender porque muito provavelmente aquele espírito humano já passou por problemas e por situações muito semelhantes às suas e hoje ele tira aquilo ali de letra. Quem nunca passou por um problema, por uma situação, por um desafio e depois quando foi aconselhar alguém, tira aquilo de letra? Sabe? Pô, olha só, isso já aconteceu na minha vida e eu fiz assim, assim, assim e hoje em dia tá tudo bem. É mais ou menos como conversar com o Exu. Você está conversando com alguém que já passou por muitos problemas, por muitos desafios, que já teve muitas quedas, que já teve sua ascensão, já teve sua redenção e hoje vem na Umbanda como guia de luz. Nossa, tem um gato miando aí. Se for preto, velho, eu juro, sexta-feira, um gato preto dá um rauzão aqui no meio da live de Exu. Eu vou lá fora, viu? Apareceu? Apareceu, eu ouvi aí. O que eu tava falando? Até me perdi. Ó, qualquer gato preto é culpa da Luana, tá? Então... Te amo. Então, assim... Exu é aquele que já caiu. O Matheus ouviu, tá? O gato preto. Quem mais ouviu o gato preto aí, galera? Isabel ouviu o gato preto. Eu tô falando preto, mas eu nem vi a cor do gato, não. É porque hoje é sexta-feira.
Então, assim, Exu é aquele que já caiu. Ah, todo mundo já ouviu. Exu é aquele que já caiu, já aprendeu, já levantou. E agora ele pode te dar a mão. Ele pode te dar a mão esquerda. Porque a mão esquerda de Exu é a mão esquerda de Deus. Lá no fundo do abismo, lá no fundo do seu abismo, lá no fundo do seu próprio abismo, na treva, nas suas trevas, Exu é a mão de Deus, que te reencaminha, te revitaliza, te redireciona no sentido da sua evolução espiritual. Beleza? Galera gosta de saber o nome de Exu, gosta, mas hoje eu só vou ficar no card. Eu vou fazer com o Ricardo uma live só sobre o nome de Exu. Aí você vem e a gente faz um bate-bola aqui. Aí, vamos lá, essa pergunta aqui é interessante também. Porque em alguns pontos de Exu mencionam as palavras diabo, inferno e satanás. Então vamos lá, muita calma nessa hora, porque a gente tem que desmistificar essa história aí. Então se você quer saber por que também, manda essa live para um amigo, dá coraçãozinho pro Instagram notificar mais gente, porque agora eu vou falar um negócio bem sério. Vou até pegar aqui, ó. Isso é muito bem esclarecido nesse livro aqui, ó. Exu não é o diabo, meu mestre, meu avô, meu mentor, pai Alexandre Comino, tá? E aí a gente entende que Exu, ao longo de séculos, desde a sua saída lá, né, das terras Nagô, que falam o idioma Yorubá, ele passa por um processo de demonização pela Igreja Católica. Na primeira Bíblia traduzida para o Yorubá, não existia, no idioma Yorubá, não existia uma palavra que fizesse antagonismo a Deus. Por quê? Na cultura judaico-cristã, você tem Deus e tem seu antagonista, o diabo. Você tem o conceito de bem e você tem o conceito de mal. Na cultura Nagô-Yorubá, isso não existia. Então eles não tinham uma palavra para diabo. Ao entender isso, os tradutores das primeiras Bíblias para o Nagô, e um deles era inclusive um nigeriano, usaram a palavra da divindade que era a divindade que representava o desejo, a vitalidade, a sexualidade, a divindade que era representada por um objeto fálico. E aí usaram o nome de Exu, que não tinha nada a ver com o diabo, nem nunca teve nada a ver com o diabo, usaram na tradução dessa Bíblia em Yorubá, tá? E aí, quando Exu chega no Brasil, ele já chega demonizado. Não é a Umbanda brasileira, não é o Candomblé brasileiro que demoniza Exu. Exu já chega no Brasil diabificado. Existe essa palavra? Diabificado, demonizado. Exu já chega no Brasil com essa visão deturpada de demônio. Só que na cultura Nagô-Yorubá, da qual Exu provém, não existe nem inferno. Quem dirá demônio? Porque para existir demônio tem que existir inferno, concorda comigo? Então se na cultura Nagô não existe inferno, como é que a gente pode dizer que existe um demônio? Se não existe nenhuma palavra para antagonizar a Deus, como é que a gente pode dizer que existe um demônio? Porque Exu não é antagonista de Oxalá. Exu não é o mal e Oxalá é o bem. Não existe esse antagonismo, existe uma bipolarização, positivo e negativo. Não no sentido de bom e mal, mas no sentido de polaridade. E aí, aqui no Brasil, um senhor chamado Sr. Aloysio Fontinelli faz um desfavor à Umbanda quando publica um livro que liga símbolos de demônios da Goércia, que não tem nada a ver com Yorubá, a pontos riscados de Exu. E aí muita gente vai a esses livros, consulta esses livros para poder começar a ligar aqueles pontos que o Aloysio Fontinelli coloca no livro dele aos nomes dos Exus.
E aí começam a cada vez mais a fortalecer essa coisa da demonização de Exu. E aí começam a fazer imagens dos Exus. Só que fazem imagens dos Exus em seu aspecto plasmado de trabalho em regiões densificadas. E alguém perguntou sobre isso aqui também. Eu estou usando uma pergunta para responder um monte, tá, gente? E aí quando você chega no terreiro, você vai visitando o terreiro pela primeira vez, né? Alguém te chama para ir na macumba, fala assim, minha filha, sua vida está muito enrolada. Você tem que largar aquele boy lixo que não te respeita, não sei o que lá. E, pô, vamos na macumba comigo? Aí você fala, não vou nesses negócios não, porque eu sou de Jesus, eu posso ir pro inferno, Deus vai me castigar. E aí você chega no terreiro e a primeira coisa que você vê é a casa de Exu. Aí você vê aquele monte de imagem que é demonificada. Deixa eu ver o que o Douglas falou aqui. Li sobre os escravos terem mais força na hora do castigo com a proteção do Exu, que seria comparado a coisa ruim dos senhorzinhos. Então, os escravos podiam até clamar por Exu. Não que isso seja fato histórico, tá? O que a gente está falando aqui são de coisas que realmente estão codificadas, que são história, que estão nos livros, que a gente pode datar e assinar embaixo, tá? Agora, que os escravos não usavam Exu como uma forma de ameaça, como hoje a gente faz. Olha que retrocesso. Hoje a gente faz assim, não, porque quem me protege não dorme. Então, galera, voltando às imagens, fazem imagens de Exus plasmados em suas formas de trabalho em regiões umbralinas muito densificadas. E lá nessas regiões umbralinas muito densificadas, Exu muitas vezes precisa se plasmar de uma maneira, entre aspas, assustadora. Aí agora, nos anos 2015 para cá, talvez, um cara incrível apareceu, graças a Deus, no cenário da Umbanda, seu Carlos, da Camasse Guimarães. Seu Carlos, te amo. E seu Carlos faz a imagem de Exu mais linda que eu já vi na minha vida. Que é a que a gente usa aqui no terreiro. Que é a do guardião. Seu Carlos faz a imagem do guardião Exu. Com um tridentão na mão, impondo respeito, mas sem a demonização. Tá? Então, uma outra coisa que a gente tem que parar muito para refletir quando a gente fala de Umbanda, é a gente deixar para trás um pouco esses conceitos que vêm assim, porque na época do escravo tinha o sincretismo do não sei o que, na época do escravo eles escondiam os orixás através do santo católico, porque senão a gente fica sempre com uma impressão de que a Umbanda é a maneira que os escravos tinham de cultuar os seus orixás. E a Umbanda, na verdade, surge em 1908, a escravidão já tinha acabado. Tá? Então, são contextos históricos diferentes. Espero que tenha, assim, num apanhado, conseguido resumir alguma coisa, porque é uma longa história de demonização de Exu. Só no Brasil é uma história de mais de 500 anos. Mais de 500 anos não, né? Mais de 300 anos sim. Então, assim, leia Exu Não É o Diabo, de Alexandre Comino. E entenda um pouco mais disso que a gente está falando. Porque se a gente continuar, e leia também A Umbanda e o Umbandista, de Alexandre Comino, para a gente poder pensar a Umbanda com cabeça de umbandista. Porque se a gente continuar pensando a Umbanda como se fosse a desculpa do escravo para cultuar o orixá, a gente está pensando a Umbanda com uma outra cabecinha que não é tão umbandista. Né? A Umbanda surge pós-escravatura. A Umbanda surge em 1908 através de um médium chamado Zélio Fernandino de Moraes. Tem um vídeo sobre isso lá no YouTube. Então, acabando aqui, sobe lá no YouTube, assiste esse vídeo. Como é que é o nome do vídeo, Lu? Esqueci. Que é a Umbanda? Não, o primeiro da série. Esqueci. Mas tem uma série lá de vídeos novos. São os 3 primeiros vídeos.
Então dá uma olhada nesses vídeos. Se você quer começar a pensar Umbanda com cabeça de umbandista, dá uma olhada nesses 3 primeiros vídeos que estão lá no canal do YouTube e comenta lá embaixo assim, tava na live. Que aí eu vou poder saber te ajudar, te direcionar por lá também. Beleza? Ó, fica a dica. Exu não é o diabo. Alexandre Comino, pela editora Madres. Deixa eu guardar. Pronto. Vamos lá. Vamos para outra. Uma entidade incorporar em qualquer lugar? Pode. Então, depende do que você está falando. Se a gente está falando de incorporação em casa, com o devido preparo, com a devida experiência, com as devidas firmezas de proteção feitas, ok. Se você está falando daquele cara que vai pro botequim, bebe umas e outras e diz que baixou Exu, que baixou Zé Pilintra, que baixou a Pombagira, não. Tá? Então a gente pode estar falando sim de uma entidade. Agora, de que calão, de que nível, de que naipe de entidade que a gente está falando, aí eu já não posso te afirmar. Porque eu posso dizer que aquilo ali que baixou no boteco, enquanto o cara estava tomando a cachaça, é uma entidade, é um espírito. Agora, qual é o grau de evolução daquele espírito, aí a gente não sabe, né? No terreiro, essa live ainda não está gravada não, Monique, mas quando terminar eu vou gravar ela e vou jogar lá para o YouTube, então se inscreve lá. No terreiro, a gente sabe o tipo de entidade que está chegando. Até porque o terreiro tem toda uma organização energética para que as entidades que lá chegam para trabalhar cheguem sob a égide da lei de Umbanda. Agora, se o cara está incorporando enquanto está tomando umas e outras e aí dizendo que é Zé Pilintra, ele provavelmente é o Zé Pilantra, tá? E aí, em casa, não, tô falando de, aí se você está falando de incorporação em casa para médiuns experientes que sabem o que estão fazendo e que tem um motivo para fazer isso, principalmente por que você está fazendo isso, você sabe fazer isso e você tem experiência para fazer isso. Se as respostas para essas 3 perguntas você tiver e forem positivas, beleza, incorporação em casa, dos seus guias espirituais com os quais você está acostumado a trabalhar. Incorporação descontrolada na rua, no bar, na encruzilhada, aí não rola, tá? Mas essa pergunta é muito comum. Eu lembro da Luana ter perguntado isso pra mim quando a gente se conheceu. Ela virou pra mim e fez assim: você é um bandista? Eu falei: sou. Aí ela falou assim: mas você baixa santo em qualquer lugar? Eu falei: lógico que não. Eu fico 24 horas... Não, eu fiquei ofendido, velho. Eu falei: eu fico 24 horas de preceito, eu tomo banho de erva, eu coloco roupa, eu vou pro terreiro, eu filmo anjo da guarda, eu filmo esquerda, eu filmo orixá de frente, eu bato cabeça no congá. Não é assim não, meu irmão. Porque a pessoa, quando você fala assim: eu sou macumbeiro, sou da Umbanda. A gente fala macumbeiro aqui brincando, tá, galera? Mas é um bandista. Eu sou um bandista. A pessoa fala assim: isso aí, daqui a pouco toma uma cerveja e baixa um santo. Não é assim que funciona. Tá rindo, dona Luana? Não é assim que funciona. Tomou a primeira cerveja, tomou a segunda cerveja, virei Zé Pilintra. Porra, não é, velho. Não é por aí, tá? Aí ela virou pra mim, católica, apostólica, romana, tinha acabado de voltar da procissão de São Sebastião pedindo namorado. Duvido que não. Foi lá pedir namorado na procissão de São Sebastião. E aí vira pra mim e fala assim: tá rindo também, né? Aí vira pra mim e fala assim: você baixa santo em qualquer lugar? Eu falei: vou baixar lá na tua casa. Não. Aí ela perguntou assim: ele vem sem você, sem você querer? Eu falei: eu não tô possuído, caralho. É incorporação, é possessão? Também recomendo. Alexandre Comino, Umbanda, incorporação não é possessão. Tá? Então, é incorporação, não é possessão. Cara, as histórias são... Vamos lá. Existem Exus que trabalham na Umbanda e também na Quimbanda com o mesmo nome, sim, o mesmo espírito, não. Pronto. Simples assim. Ele pode dar o mesmo nome, mas não é o mesmo espírito. Exu pode fazer o mal? Porque já vi, na Quimbanda trabalho com Exus específicos para o mal. São realmente Exus? São Exus da Quimbanda.
Um médico que faz medicina na Bolívia é médico no Brasil? Um médico que faz medicina no Paraguai é médico no Brasil? Não. Então as qualificações são diferentes. São religiões diferentes, são faixas vibratórias religiosas diferentes. Então, um Exu que se apresenta na Quimbanda não é o mesmo espírito que se apresenta na Umbanda. Pode se apresentar um Exu morcego na Umbanda? Pode, é um Exu de Oxóssi como Lu. Pode se apresentar um Exu morcego na Quimbanda? Também pode, mas não é o mesmo espírito humano. São espíritos diferentes se apresentando em faixas vibratórias diferentes, porém com o mesmo nome. Só o que eles têm em comum é nome. O resto, não. Então, na Umbanda, Exu pode fazer o mal? Não. Na Umbanda, Exu está sob a égide da lei de Pai Ogum. Exu na Umbanda não faz o mal. O Exu na Umbanda é agente da lei. Então, quando você ouvir aquele pai de santo que fala que o Exu dele faz e não faz, que o Exu dele traz a pessoa de volta, que a pombagira dele vem do inferno mesmo, então que ela é ruim. Então entenda, isso não é Umbanda. Se ele diz que faz o mal para alguém, se ele diz que consegue fazer o bem e fazer o mal, se ele diz que Exu é amoral, que Exu não tem noção da moral humana, isso não é Umbanda. Isso pode existir? Isso pode existir. Na Umbanda não. Então chegou dizendo que faz e desfaz qualquer trabalho, faz amarração, traz a pessoa, resolve sua vida, abre caminhos profissionais, espirituais, mentais, abre até buraco de minhoca galáctico. Não é Umbanda. Exu na Umbanda é agente da lei. Simples assim. E pau neles. A gente tem que aprender o que é Umbanda pra gente poder ir atrás de gente séria. Ir atrás de gente que faz um trabalho sério. Aqui numa banda, eu recomendo o trabalho do Ricardo.umbanda. Recomendo muito o Alexandre Comino, o pai Alexandre Comino. Recomendo muito o pessoal do Umbanda EAD, o Rodrigo Queiroz. Recomendo muito o pai Adriano de Carvalho. Recomendo o pai Alain Barbieri, que é um cara que faz um trabalho sério. Então tem uma galera muito boa. Tem uma galera muito engajada em fazer Umbanda de verdade. Assim, Umbanda de verdade, não que as outras sejam de mentira, mas uma Umbanda com verdade. Deixa eu me corrigir. Uma Umbanda com verdade, com coração, voltada ao estudo da religião. Ah, mas esses caras só querem vender curso de teologia de Umbanda, esses caras só querem vender estudo, esses caras... Meu irmão, eu acho muito melhor vender livro e estudo do que vender boia e amarração. O papo é reto. Não é isso? Tem terreiro com mulher na liderança, sim. Recomendo a mãe Fabiana de Carvalho, recomendo a mãe Mônica Bertolucci, recomendo a mãe Maria Gilda, aqui de Maricá. Tem um monte de mãe. Esqueci, me falhou a memória agora, mas a esposa do pai Cláudio Ricomini. Lembra aí, Ricardo, como é o nome dela? Mãe Rose? Mãe Rose, da casa do pai Benedito. Trabalho incrível. Inclusive o pai Cláudio. Eu, Isabel, eu sou o menor dos espíritos. Então, assim, lógico, a gente faz grupo de estudo. A gente tem livro. Agora a gente vende estudo. A gente vende conhecimento. Né? Eu acho muito mais justo do que vender magia. Mãe Fátima Saraceni, Mãe Fátima, bato cabeça pra senhora, onde a senhora estiver agora. Onde anda a Mãe Fátima? Tá aí, onde está a Mãe Fátima, Ricardo? Então, assim, Mãe Ivone, Aldeia de Caboclos, uma galera boa pra você seguir. Aí você segue, tipo, fulaninho de não sei o que traz o amor de volta. Pelo amor de Deus, né? Mãe Fátima Saraceni, Mãe Graziela Saraceni, elas trazem um legado com elas. Então vamos lá, vamos abrir mais um card aqui, vamos ver o que nos espera.
Essa aqui é boa. Exu Mirim são crianças? Não. Tem um vídeo no YouTube sobre isso também. Exu Mirim não é o Trombadinha. Ela tá em São Paulo, mas Fátima. Ela tava vindo aqui no Rio dar curso de 15 em 15 dias. Magia de Exu. Então, Exu Mirim são crianças? Não. Exu Mirins não são crianças que desencarnaram em situação de marginalidade social. Tá? Exu Mirim não é o Trombadinha do astral. Exu Mirim não é aquele adolescente maloqueiro que vivia na Cracolândia e desencarnou e agora tem que vir como Exu Mirim para poder pagar os pecados. Não, desconstrói, pelo amor de Deus. Desconstrói que isso dá um negócio aqui assim, ó. Como diz o Mateus, dá uns crucutuco. Exus Mirins são seres encantados, infantis, em evolução à nossa esquerda. Quer entender mais um pouco disso? Leia Orixá Exu Mirim. Pai Rubens Saraceni, Editora Madras. Tá? Vamos lá. Entrou um monte de pergunta aqui agora, hein, velho? Essa menina tá perguntando isso desde semana passada. Tem explicação? Formiga na tronqueira? Primeira explicação que você pode pensar é: será que você não construiu a tronqueira em cima de um formigueiro? Pode ser, simples assim. Limpo e tá sempre cheio de formiga na cachaça. A cachaça pode ser cachaça adoçada? Porque muitas vezes a gente, como por exemplo, vou falar o nome da marca aqui, eu não tô sendo patrocinado mesmo, então coisa. Velho Barreiro, por exemplo, é uma cachaça adoçada. Então, presta atenção nos detalhes, irmã. Às vezes você tá preocupadona, cara, tá dando formiga, o que tá acontecendo? É a Anabelle que tá saindo da cova. A Anabelle nem foi na cova, né? É um armáriozinho que a Anabelle fica? É. É a Anabelle que tá saindo do armário. Mas quem é? A Samara que tá saindo do poço. Aquele garotinho do grito, Toshiro, que tá pegando minha cabeça aqui por trás na hora do banho. O espírito zombeteiro do sétimo portão do inferno, da sétima encruzilhada de Satanás. Às vezes é só cachaça adoçada. Só isso. Porque tem cachaças que levam na sua composição um pouco mais de açúcar para ficarem mais suaves. Relaxa. E dá uma olhada. Muda a marca da cachaça. Ó, Jamé Ouro é adoçado. Tu entende de cachaça, né, dona Isabel? Lá no oeste do Paraná faz um friozinho que dá uma geada, parece uma zureia daí caindo. Quem nunca viu esse vídeo? Isabel entende de cachaça. Não, Ricardo, não inventa moda que ela vai achar que Ogum tá na tronqueira dela, cara. É porque a gente liga formiga à ordenação. Ordenação tá ligada ao Ogum. Mas primeiro vamos no racional. Você pode ter construído sua tronqueira em cima de um formigueiro ou você pode estar usando cachaça adoçada, tá? São as possibilidades mais possíveis. E a Isabel, eu acabei de descobrir que ela entende de uma pinga. É normal Pombagira beber pinga? Ele perguntou aqui. É normal, não é comum, mas é normal. Por quê? Porque Pombagira é mulher e mulher bebe o que quiser. Exu Lúcifer, falei, Exu de Oxalá, portador da luz. Isso aqui eu achei engraçado, velho. Deixa eu ler de novo. Pode vir um Exu e mandar os caboclos subirem no ponto de Exu. Assim, na verdade eu não sei porque eu não entendi o contexto, né? Você tem que entender o contexto dessa situação. O que estava acontecendo no terreiro? Por que chegou um Exu no meio da gira dos caboclos? Era realmente necessidade energética ou aconteceu algum desequilíbrio, né? A gente precisa entender o contexto dessa pergunta aí para eu não falar besteira. Porque tem 40 mil pessoas aqui nesse Instagram e eu já falo besteira demais. Mas eu juro que todas as besteiras que eu falo são de brincadeira e de bom coração.
Mas assim, lá no grupo de estudo é muito mais focado. A gente foca. Aqui é uma live, eu tô aqui me divertindo, batendo papo, trocando ideia com vocês. A gente tem um grupo de estudo fechado, com temas, tá? Esses temas a gente estuda durante 8 semanas. Quem quiser participar do grupo de estudo, manda uma mensagem para a página, para aqui depois, manda um direct aqui, que a Luana vai respondendo todo mundo depois, beleza? Mas aí é um grupo de estudo, tem o tema daquelas 8 semanas de estudo, tem um grupo separado de WhatsApp para a gente poder debater aquele tema depois, aí eu medio todos os debates, eu ministro todos os cursos, tutorio lá, todo o estudo, é bem bacana. Quem quiser participar do grupo de estudos, a Sally tá lá, grupinho, ó. O Matheus tá lá, a Isabel tá lá, o Jaime tá lá, a Luana tá lá, tem uma galera lá. Beleza? Então a galera que quiser participar do grupo de estudos, manda mensagem pra Luana, que ela responde vocês daqui a pouco. Manda mensagem aqui na página, é a Luana que vai responder. É porque eu falo, manda mensagem pra Luana, parece que todo mundo tem o WhatsApp dela, né? Não, poucos têm. Então, assim, manda lá. Eu quero participar do grupo de estudo que você falou na live. Manda uma mensagem aqui pra página que a gente vai explicar direitinho como é que faz. Aí fala sobre Egunitar, trabalha com não sei o que. Calma, gente, a gente tem que manter. Ó, o Matheus tá lá, o Jefferson tá lá. Aqui. A Tati eu acho que tá no grupo de estudo também. Posso fazer firmeza em casa quando a linha do estudo da pombagira for da Calunga? Pode. Pode. Simples assim. Não tem mistério. É a mesma coisa. Você vai fazer o mesmo tipo de firmeza. Vai despachar depois. Tá? Então, não tem essa coisa dessa mistificação de que o Exu, se é de Omulu, se Exu tem o ponto vibracional dele de força no cemitério, ele só vai receber oferenda no cemitério. Não. Eu oferendo a Exu em casa sempre. Sempre que eu posso, sempre que eu vejo a necessidade, sempre que eu sinto a intuição. E se bater a intuição, faça. Se você sabe fazer e bater a intuição, faça. Porque é o melhor feito do que não feito, né? Mas primeiro pesquise, estude, entenda, leia o que fazer, como consagrar uma vela, como consagrar uma oferenda. Não faça de cabeçada. Estuda, lê primeiro. Porque se você fizer com a cabeça ainda achando que Exu faz o bem e Exu faz o mal, que Exu é o enviado do Satanás, que Exu trabalha no poço junto com a Samara, que é Exu que vitaliza a Annabelle para ela fazer aquele monte de maldade no filme, que Exu é aquele cara que vai quebrar as pernas do seu inimigo, que Exu vai trazer teu marido de volta. Se você fizer oferenda para Exu com essa cabecinha, não é a oferenda que vai estar errada, é a cabecinha que vai estar errada. Você pode colocar o que você quiser na oferenda, porque a cabeça é errada, mentaliza errado, e aí não faz o link energético certo. Então primeiro estuda, primeiro entende, primeiro quebra paradigma. E eu acho que quebrar paradigma, quebrar tabu, acho que é uma das coisas que eu mais falo aqui nesse Instagram. Desconstrói, reconstrói, repensa, revive Exu dentro de você, e aí depois você pensa em oferendar. Porque muita gente quer ir pro cemitério, quer ir pra encruzilhada, quer ir pra mata, quer ir pra praia, quer fazer um arreadão. Aquele arreadão. Vou botar 7 garrafas de marafo. Vou colocar 7 charutos do bom, do melhor. Vou colocar padê com farinha, dendê, pimenta. E é agora que o negócio vai dar certo. Na mão de quem entende uma vela, às vezes basta. Então, primeiro estuda. Porque Exu não é teu office boy. Exu, como diz o Rodrigo, não é teu office magia. Que vai chegar e vai fazer o que você quer porque você está pagando. Se você tem essa ideia de Exu ainda, meu irmão, estuda.
Pega o livro do Comino aí primeiro, para começar. Exu não é o diabo. Para começar os estudos, vamos começar os trabalhos. E aí desconstrói essa ideia de que se pagando Exu tudo faz. Porque não é assim que funciona. Não na Umbanda. Tá? Ah, mas lá no outro lugar, na Quimbanda Independente, do não sei o que, do pai fulaninho de Lucifer, ele falou que se pagar faz. Então, por tua conta e risco. Depois se perder 5 contos, 7 contos, 10 contos, não chora. Umbanda não é... o Ricardo, o meu preto velho fala que ele não veio na Terra para fazer trocador. O Ricardo falou que Umbanda não é escambo. O pai fala assim, olha, esse nego velho aqui não faz trocador não. Não é um toma lá da cá, assim, ó, toma isso aqui, isso aqui. Ah, sim, o pai Alain Barbieri lançou um livro sobre Exu. Não li ainda, então, tipo, não posso recomendar, mas como geralmente tudo que o Barbieri escreve é muito fundamentado, eu acho que vale a pena a leitura. Confesso que ainda não li, tá? Mas confio no Alain, confio no Alain Barbieri, confio no que o Alain Barbieri escreve. Então, apesar de não ter lido o livro dele ainda sobre Exu, confio na pessoa dele, confio na inteligência dele, confio na integridade dele, então confio no livro dele. Então vamos lá. Aqui, ó. Lembra que eu falei dessa pergunta? Por que algumas imagens de Exu dão medo? Porque Exu foi demonizado pela Igreja Católica e porque muitas vezes as imagens que constroem de Exu são as imagens de Exu plasmado em suas formas mais densas, em suas formas de trabalho em regiões mais densificadas. Ok? Então é isso. Aqui, ó. E aí a gente começa a falar em Exu e existe uma interferência, um cruzamento de linha. Que mal nenhum faz, mas a gente tem que entender que Exu é Exu, malandro é malandro. Malandro não é Exu, Exu não é malandro. São linhas de trabalho diferentes, que podem estar na mesma polaridade, à esquerda da Umbanda. Tá? Pode ter um malandro que está trabalhando na esquerda. Isso não quer dizer que ele é um Exu. Isso quer dizer que ele é um malandro que trabalha no lado absorvedor da Umbanda, à esquerda da Umbanda. Então, firmeza de malandro pode ser feita no altar de casa ou precisa ser em outro lugar como as de Exu. Eu faço firmeza de malandro dentro de casa. Mas se esse malandro específico trabalha na esquerda da Umbanda, eu faço a firmeza dele do lado de fora. Não, o Ricardo hoje tá que tá. Tem uma semana que o Ricardo tá só dando pau nos caloteiros, tudo, nos pais de santo de poste, tudo. Então é isso. Como você vê esse malandro? Quem é esse malandro especificamente? Ele trabalha na direita da Umbanda expandindo ou ele trabalha na esquerda da Umbanda absorvendo? Se ele trabalha na esquerda da Umbanda absorvendo, faz sentido fazer a firmeza dele. Não, seu Zé vem na direita, seu Zé vem na esquerda, seu Zé vem na gira de preto velho, seu Zé vem na gira de malandro, seu Zé vem onde ele quiser. Seu Zé é sempre bem-vindo. Salve. Então, a gente vai entender isso, que você vai fazer a firmeza desse malandro dependendo do polo da Umbanda no qual ele trabalha. Beleza? Vamos lá. Outra aqui interessante que é uma dúvida comum. Ó. Se eu tiver um Exu de trabalho, poderá vir uma pombagira para trabalhar também? Sim! Ó, que legal! Inclusive no mesmo dia. Pode chegar o Exu de trabalho, fazer o que ele tem que fazer, e daqui a pouco alguém no tambor falar assim, arreda homem, que aí vem mulher. E aí, ó, pô, sobe o Exu todo e vem as pombagiras. Tranquilo, tá? Então você pode sim ter um Exu de trabalho
uma pombagira de trabalho, que é o normal. É o normal, é o que acontece, é assim que funciona. Você tem um Exu de trabalho, você tem uma pombagira de trabalho, você tem um preto velho de trabalho, você tem uma preta velha de trabalho, você tem um caboclo de trabalho, uma cabocla de trabalho, e o seu gênero ou a sua orientação sexual, a sua orientação afetiva não interfere no que os seus guias vão ser. Ah, eu sou homem, então eu trabalho com Exu. Sou mulher, eu trabalho com pombagira. Não, desconstrói isso também, pelo amor de Deus. Homem trabalha com pombagira, mulher trabalha com Exu, homem trabalha com Exu, mulher trabalha com pombagira. E o espírito que está ali no terreiro para trabalhar, ele não está se importando com a sua orientação, com a sua sexualidade, com a sua identidade de gênero. Isso é o menos importante para aquele espírito humano. Alguém fez uma pergunta engraçada aqui. Eu posso falar todos os dias com algum? Irmão, eu durmo e acordo falando com meu pai. E vamos. Vambora que tá acabando. Daqui a pouco o Instagram derruba nós. Aqui, ó. Mesmo tipo de pergunta. Posso trabalhar com um Exu e um malandro? Sim, inclusive no mesmo dia. Tá? Tá lá, todos os Exus chegaram, o trabalho tá rolando solto e alguém vai lá no coro e faz assim: quando eu venho descendo o morro, a nega pensa que eu vou trabalhar. E aí a malandragem chega. Não tem problema, normal. Obrigado, Sally. A Sally falou que eu tenho 5 minutos. A Sally é amiga, aluna, companheira, terapeuta, e ainda marca o tempo pra gente. Sacerdotisa, informação. Nossa, um orgulho essa menina. Vambora. Livros sobre Exu. Hora boa de recomendar a leitura. Exu do Ouro, Pai Rodrigo Queiroz. A Redenção, Pai Rodrigo Queiroz. Exu, o Mistério Revelado, Pai Rubens Saraceni. Mais o que, Ricardo? Fala aí pra mim. De Exu a Preto Velho, Daniel Lucone. O Guardião dos Caminhos, Rubens Saraceni. Cavaleiro da Estrela Guia, Rubens Saraceni. Exu Te Ama, Editora Aruanda, se não me engano, Thiago Pugliese. Tá bom? O que mais? Já lê esses aí, depois tu lê esses. O Guardião da Meia-Noite, Guardião dos Caminhos, Guardião da Meia-Noite. É a trilogia, né? Guardião das Sete Chaves. Nossa, tem muito livro sobre Exu. Diálogo com o Executor. Mostra como um espírito que foi negativado lida com toda essa situação lá no astral. Vou contar um pouquinho do livro. Ele morre num acidente de carro, o Orixá Exu, do Pai Rubens. Diálogo com o Executor, ele morre num acidente de carro e aí fica negativado. E aí começa uma trajetória de negativação, e aí vai mostrando como é que é essa trajetória dele no astral. Falei de Exu a Preto Velho, Guardião da Meia-Noite, falei todos esses, tá? O que você pode fazer? Dica. Vai lá na loja Umbanda EAD e digita na busca assim, ó, Exu, e pô, search. E aí vai vir todos os livros que eles têm lá sobre Exu. Beleza? E deixa eu dar mais uma dica valiosíssima aqui. Tem uma galera que curte um e-book, um PDF, né? Aí curte aquele PDF piratão que não tem nada a ver com consciência próspera. Quando você baixa aquele PDF pirata, meu irmão, aquilo é roubo, tá? Deixa eu falar assim, reto e direto. O papo aqui no Rio é assim, o papo é reto. Quando você baixa aquele PDF, aquilo é roubo de direitos autorais. Aí o Ricardo, para ajudar alguns terreiros a continuar funcionando no meio da pandemia, pagar aluguel e tal, porque o aluguel continua sendo cobrado. O Ricardo está vendendo e-books a R$10. Então tem e-book de esquerda, tem e-book de Exu, tem e-book de malandro, tem um monte de e-book lá na página do Ricardo.
R$10, tá? E o material é de prima. Material para você realmente aprender, tá? Se você juntar o e-book lá do Ricardo com o que a gente faz no grupo de estudos, está animado.